Pronto. Pode tirar o banner e nós já vamos começar. Com Deus. Olá, companheiros. Muita paz, harmonia, serenidade para todos nós. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Hoje, no capítulo 3, o arado. Começa Emmanuel com a exortação. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante que Jesus, como verdadeiro mestre, que já era naquela época, sempre traz exemplos simples, de modo que todos possam ou pudessem compreender. Existe uma frase que é atribuída ao Einstein, que teria dito que se uma pessoa não consegue explicar um assunto de maneira simples, de modo que todos possam entender, é que realmente essa pessoa não domina esse assunto. Nós temos, muitas vezes, o hábito de querer falar difícil, uma linguagem empolada, demonstrar conhecimentos, não é? Jesus não, como conhecedor de tudo, já sabia disso há muito tempo e veio trazer a sua mensagem de maneira que as pessoas pudessem entender. Se estivesse numa região entre pescadores, ele usava exemplos de pesca de barco, de rede. Numa região montanhosa, iria usar exemplos de pedra. Não é? Então, era apropriado. Sempre a sua fala era apropriada ao local, de modo que as pessoas pudessem compreender. Evidentemente que Jesus não falou tudo, nem poderia ser. Se até hoje nós temos uma dificuldade enorme de compreender o seu evangelho, né? Imagine naquela época, mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus tem uma característica importantíssima de ser percebida. Ele veio lançar as bases da realidade do Espírito. Ele veio lançar as bases da compreensão, o início da compreensão da realidade espiritual. Em muitas passagens, Jesus vai trazer esse começo de compreensão. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, é preciso nascer de novo, Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Então Jesus lança no mundo terreno essa base inicial dessa compreensão da realidade do espírito que viria a ser desenvolvida no decorrer dos tempos até hoje. Então, desde aquela época que nós estamos com a contribuição de muitos, de encarnados e desencarnados, estamos começando a compreender a palavra de vida de Jesus, que propunha vida em plenitude, de realização, de trabalho, de construção, de dignidade, de alegria, de amor. Não é? Então, Jesus, com essa capacidade enorme, vem trazer, através de lições simples, profundos entendimentos sobre a espiritualidade. Nesse capítulo de hoje, intitulado O Arado, não é? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós formos interpretar de maneira simples, que ideia que nos traz arado? Vamos lembrar que ao tempo de Jesus, nos tempos primitivos, o homem primeiro trabalhava com as próprias mãos, era um serviço totalmente braçal. Depois começou a inventar instrumentos, a utilizar-se de animais, o que já melhorou muito. Mas nem de longe passa perto do tempo de hoje, de tanta máquina, de tanto recurso, de tanta tecnologia. Então, arado, quando se pensa em arado, especialmente naquela época, logo nos traz a ideia de trabalho e de trabalho árduo, difícil, de esforço, algo que precisava ter muita disciplina, muita dedicação. Se o homem não tocasse aquilo, aquilo não funcionaria. Mas também nos traz uma ideia de integração. O homem
mais um instrumento, mais as sementes, porque qual a finalidade de se preparar a terra se não para plantar? Então isso forma um conjunto integrado. E isso tem muito a ver com a nossa vida no mundo, no planeta em que habitamos. Na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, eles vão afirmar a Kardec que a sociedade é uma lei, é uma obrigação de convivência, e nos apontam dois indicativos disso. Primeiro, o dom extraordinário da comunicação fácil que nós temos. Nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de nos comunicarmos. E, segundo, ninguém tem em si só, em si mesmo, todas as capacidades, as faculdades. Ninguém domina todas as atividades ao mesmo tempo. Ninguém é pedreiro, médico, engenheiro, dentista, pintor, costureiro, garçom. Então, essa ausência de, por enquanto, essa capacidade plena de conhecimento, de habilidade, nos indica um indicativo claro de que nós precisamos conviver. Então, a vida é uma integração, ela pede integração. Nós, junto com as pessoas, nos relacionamentos, também no relacionamento com a matéria densa, bruta, com todas as situações que a vida nos coloca, não é? No mundo material, com a questão do dinheiro, do poder, ou da escassez, ou da pobreza, tudo faz parte de um conjunto integrado que visa favorecer a nossa educação, o nosso progresso intelecto-moral. Então, nós podemos comparar que essa figura do arado está falando da vida de cada um de nós, que também requer trabalho, esforço, dedicação, cuidados e integração. Nós trazemos uma ideia da tradição religiosa de que Deus fará tudo, Deus tudo proverá, tudo depende de Deus. Mas nós já estamos entendendo com o Espiritismo que há uma parte muito grande de realização que fica por nossa conta. Deus quis que o homem tivesse o mérito da realização. Então, o esforço, o suor, faz parte desse processo. Porque, no fim, a nossa evolução, o nosso progresso, é um processo de construção ativa, em que nós precisamos participar. Então, que ninguém espere moleza da vida. A vida é trabalho árduo, que exige disciplina, dedicação, e nós, conforme vamos amadurecendo, despertando a consciência, vamos entendendo isso. Entendendo, por exemplo, que é preciso trabalharmos pelo nosso próprio progresso, pela nossa própria melhoria. Isso não vai acontecer ao léu, ao acaso. É da lei que todos têm que evoluir. O progresso é um determinismo universal, cósmico, divino. Todos têm que evoluir. E é preciso participarmos, colaborarmos com essa evolução. É um processo de construção que precisa ser levado a cabo por nós mesmos. Os instrumentos, o arado, são as inúmeras oportunidades que a vida nos confere, nos oferece, não é? Nas variadas reencarnações, oportunidade de progresso, de crescimento, de resgate, reconstrução quando erramos, equivocamos, destruímos. Então, esses são os instrumentos que a vida se utiliza para nos ajudar, veja bem, não é nos fazer progredir automaticamente, é nos ajudar no nosso processo de progresso. Então, a saúde ou a falta da saúde são instrumentos que muitas vezes a vida se utiliza para nos fazer avançar. Os desafios da vida material, os desafios que enfrentamos como qualquer pessoa encarnada do mundo enfrenta. Nós temos problemas para cuidar do corpo, que precisa de alimentação, de cuidado, não é? A própria riqueza, o poder, são instrumentos de crescimento do homem. É preciso experimentar. Ora experimentamos a fartura, ora experimentamos a escassez. Ora a riqueza, ora a pobreza, ora o poder, ora a humilhação, muitas vezes. Então, tudo isso são instrumentos de que a vida se utiliza. Muitas vezes
até nos revoltamos diante de certas incompreensões e dificuldades pelas quais passamos na vida, e não entendemos que tudo isso são instrumentos de progresso, de nos fazer avançar. São desafios que a vida nos propõe, são convites, e nós entendemos tudo como dificuldades, mas deveríamos passar a entender como convites que a vida nos faz. Olha, muitas vezes está nos convidando a sermos mais pacíficos, pacificadores, mansos, humildes. De outras vezes está nos convocando a sermos aguerridos, lutadores, o correr atrás, que tanto se fala na vida. Muitas vezes o desafio é de coragem, ou de enfrentamento dos nossos temores. O medo, de forma geral, é uma proteção do ser, é um instinto de conservação, de preservação, mas em excesso ele tolhe, ele atrapalha, ele poda as nossas iniciativas. Então, muitas vezes nós vamos experimentar o medo, mas não é para ficarmos estacionados nele, é para superarmos as nossas fraquezas, trabalharmos as nossas imperfeições. E a terra ser trabalhada com esse arado das oportunidades da vida, isso fica muito claro para nós. É a terra dos nossos corações. Jesus não veio para implantar reino físico, geográfico, reino de Deus, céu, nada disso. Tanto é que ele vai dizer, olha, cuidado, vão dizer que o reino está ali, está acolá, mas o reino está dentro de vocês. Falava de interioridade, de espiritualidade, de realização, falava do eu superior, não é? Que já existe. Olha que coisa interessante, daqui uns dias nós vamos tratar uma passagem de João Batista, aquele que vem antes de Jesus, e uma coisa que poucos percebem. Nas suas falas, quando ele anuncia o reino, ele não diz o reino virá. Ele diz o reino é chegado. O reino de Deus é chegado. Porque já havia chegado a hora de compreendermos o que era o reino de Deus. Muitas pessoas ficam esperando por um lugar físico, geográfico, localizado. É da tradição de muitas religiões que o céu é um lugar onde as ruas são forradas de ouro e prata, onde anjos entoam hinos e tocam harpas. Né? Isso tudo são simbolismos. Nós não podemos entender mais isso. Jesus pregou o trabalho, pregou a obra no bem, a atividade constante. Tem dúvidas? Vamos olhar o Evangelho. O Pai ainda trabalha e eu trabalho também. Como conceber a ideia de um céu parado, inútil? Não era possível uma coisa dessas. Então Jesus vem trabalhar a terra dos nossos corações, é um simbolismo do nosso sentimento, da nossa espiritualidade, da nossa intimidade. E, obviamente, a semente que vai se plantar nessa terra, ele a trouxe, a semente viva do Evangelho. Há uma passagem, talvez uma das únicas, que o próprio Cristo explicou, do semeador. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram numa terra árida, veio o sol, queimou, aquilo não foi para frente. Outras sementes caíram ou foram jogadas entre pedras, outras entre espinhos, e finalmente algumas em terras, que não eram iguais. Tanto é que algumas produziram na proporção de 10 sementes por uma, ou de 30 por um, 60 por um, 100 por um. Isso é um simbolismo profundo. Nós entendemos que a terra árida, as pedras, os espinhos, são os terrenos dos nossos corações, cheios de imperfeições, não é? Muitas vezes a terra espinhosa do nosso coração, nós chegamos a um centro espírita, ou uma religião qualquer, entendemos um pouco do Evangelho, achamos aquilo uma beleza, uma proposta maravilhosa, linda, emocionante, vibrante, mas não levamos aquilo para frente em nossas vidas. São os espinhos, é a terra espinhosa. Né? Emmanuel nos explica que são as nossas imperfeições, a vaidade, o egoísmo, a ganância, a usura, são os espinhos que impedem que a semente do Cristo brote em nossos corações.
Olha, temos instrumentos da vida, temos a semente extraordinária, o que falta é o nosso esforço de realização. Desconhecer essa realidade espiritual, essa situação, de que precisamos trabalhar pela construção de nós mesmos, de que a palavra de Jesus é palavra de vida, de plenitude, de realização para o dia a dia, que a terra mais importante de ser cultivada é a dos nossos sentimentos, na nossa intimidade, não é? Desconsiderar isso é acarretar graves prejuízos à terra, de si mesmos, de nós mesmos. Quantas pessoas andam sofrendo com transtornos de ordem emocional, mental, mal-estar, a pessoa não se localiza, nada satisfaz, não é? Por que isso acontece? Por que de repente a pessoa que tem de um tudo no sentido material, às vezes no sentido familiar, teve uma criação boa, amorosa, educadora, e ela se diz desencontrada, desperdiçada, desencaminhada, perdida na vida? Nós já somos muito bons em cultivarmos a terra da materialidade. Olha quanto avanço científico, tecnológico. Olha quanta coisa que nós já desenvolvemos. Que coisa extraordinária. A medicina, o tanto que já vai avançando. Chico Xavier dizia que os médicos eram missionários de Deus, para levar o remédio para aquelas pessoas que não tinham condição. A maioria dos princípios de remédios, dos princípios ativos, estão na natureza. Mas as pessoas não sabem disso, não têm conhecimento, não têm como ir lá buscar. Então nós estamos cultivando muito a terra das coisas materiais, mas é a nossa terra íntima. O que plantamos, o que deixamos entrar nos nossos corações, nas nossas mentes? Certa ocasião, Leon Denis de Oliveira Borges, fazendo uma palestra, comparou o nosso sistema mente, coração, sentimento, alma a um condomínio, onde nós alugávamos ou deixávamos pessoas virem morar, não é? E que tipo de pessoas nós trazíamos para o condomínio dos nossos corações e das nossas mentes? E a comparação das pessoas era com maus sentimentos, imperfeições, com egoísmo, com ódio. Quantas vezes nós agasalhamos o ódio dentro do nosso coração e aquilo nos faz mal, nos deixa doente, nos traz perturbação. Então é preciso tomarmos cuidado, entendermos essa realidade. E, finalmente, não menos importante, o não olhar para trás. Quem tomar do arado, quem assumir que precisa trabalhar, quem se esforçar, quem seguir o caminho, quem receber as sementes do Evangelho no coração, mas se olhar para trás, não é apto a entrar no reino. Não está apto ao amadurecimento, ao desenvolvimento. Por quê? O que é o olhar para trás? O não olhar para trás é não se prender ao passado. Vocês sabem que o brasileiro inventou uma palavra que acho que não tem em lugar nenhum do mundo, né? O saudosismo, a saudade exagerada de coisas passadas, não é? Isso, ter saudade de algum momento do passado, quase sempre é uma memória afetiva, né? Ai, que bom no tempo do vovô. Não era bom no tempo do vovô, era bom o vovô, a convivência com os avós, com os pais, com os primos, e as pessoas confundem, né? Não se pode viver no passado, se prender ao passado. Olha aí, cientificamente, tecnologicamente falando, olha o mundo há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não é? Napoleão, grande imperador do século XVIII, sujeito extraordinário, quase que conquista o mundo. No entanto, não tinha água encarnada quente no seu banheiro, né? Olha como melhorou. Não se prender ao passado é coisa séria, é coisa grave, não é? Porque muitas vezes, ao cultivarmos remorsos, estamos presos no passado. Remorso não é bom, arrependimento é necessário. Mas ficar remoendo aquilo, pensando naquilo dia e noite, por que eu errei? Eu poderia ter feito diferente. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria novamente de outro jeito.
Quase sempre não faria, não. Né? Cada época a gente é um. Né? Remorso só serve para trazer dor, sofrimento, para nos paralisar, não é? Então, não cultive remorso, não fique preso nesse passado doentio. Muitas vezes a pessoa tem um excesso de remorso e ela nem sabe por quê, né? Não é tanto pelo erro cometido, é mais pelo orgulho que ela ainda carrega no coração. Imagina eu errar, eu não podia ter errado, né? Então, não se prenda ao passado. Há uma outra coisa importante, não crer que o passado seja melhor do que o futuro. É uma bobagem que a gente escuta por aí. Ah, naquele tempo é que era bom. Naquele tempo era bom, não. Cada tempo, assim como cada idade da pessoa, né, o sujeito nasce, ele é um nenê, uma criança, um menino, um jovem, um adulto, um idoso. Cada idade tem as suas vantagens e desvantagens, tem as suas oportunidades, tem os seus desafios, tem os seus problemas. Então, o passado jamais será melhor do que o futuro, mesmo porque nós, seres humanos, estamos sempre colocados entre dois momentos históricos. A cada momento que se renova, nós estamos entre dois momentos. O futuro, que representam a possibilidade, as possibilidades, a luz, a evolução, e o passado, que vai representar tão somente um arquivo de experiências vividas. É como se fossem aqueles primeiros livros dos primeiros tempos da escola. Foram extremamente úteis e indispensáveis, porque nos deram a base do conhecimento para avançarmos, completarmos níveis superiores de conhecimento. São extremamente importantes, mas são apenas experiências vividas, são apenas a base do conhecimento. Então, se eu errei, não vou ficar remoendo, vou aproveitar desse meu arquivo para não errar de novo na mesma coisa. Então, o presente é a única coisa que nos sobra, não é? Também não olhar para trás tem um outro sentido, que é o de abandonar antigos hábitos nocivos. Enquanto nós não mudamos a nossa maneira de ser, de ver, as nossas atitudes, o futuro não chega. Não é? É preciso, os antigos hábitos que continuam vivos em nós, nos mantêm presos ao passado. Recomendo que todos assistam a um filme, O Feitiço do Tempo. O filme antigo, fizeram uma refilmagem, mas para mim nenhuma refilmagem presta. Já escracharam com o filme. Mas o original, ele tem uma história muito interessante de um repórter que vai para uma cidadezinha, um sujeito arrogante, orgulhoso, que não suportava a convivência com ninguém, extremamente pretensioso, e ele vai com a sua equipe numa reportagem que, segundo ele, era menor, porque era uma crendice do lugar que havia um determinado bicho, uma marmota, que se no primeiro dia do inverno saísse da toca, o inverno seria menos rigoroso. Se não saísse, o inverno seria muito rigoroso. E ele vai lá achando aquilo uma bobagem, e de repente passa o dia inteiro com muitos acontecimentos, e quando ele acorda no dia seguinte, ele está preso no mesmo dia. E os acontecimentos vão se repetindo, uma sucessão de fatos, e ele só consegue quebrar isso, né, quando ele promove a sua transformação. Não vou dar spoiler, como se diz hoje, mas quem já viu o filme já entendeu. Quem não viu, que assista, porque traz uma mensagem interessante. O tempo para o espírito não é o tempo terreno, o espaço-tempo, que tanto se fala por aí, só existe em circunstâncias materiais, na matéria densa. O tempo para o espírito não se mede dessa forma. Não é? Se o sujeito hoje ele carrega as mesmas imperfeições, os maus hábitos, toda o que quer que seja, sua ganância, sua ambição, seu rancor, seu egoísmo, se ele passou fisicamente na Terra por 80 anos, mas continua com essas mesmas imperfeições, então o seu tempo espiritual não passou.
ele não se renovou. Cuidado com isso. Então, entendamos a mensagem. É preciso trabalhar pelas construções espirituais, morais, emocionais de nós mesmos. É claro que temos ajuda. A primeira ajuda é a de Deus, das leis que regem a vida, que só desejam o nosso bem, mas com o nosso esforço. Temos ajuda de outras pessoas mais evoluídas do que nós, aqueles que vieram na frente. Podem ser desencarnados ou encarnados. Temos muita ajuda, mas ajuda alguma vai retirar, nos isentar do trabalho e das experiências que nós temos que passar. Não é? O que nós fazemos ou deixamos de fazer acaba não tendo grande significado na realização espiritual, não. O que importa é a experiência que nós passamos e o que aprendemos com ela. Se nós passamos uma experiência rica de aprendizado moral, espiritual, emocional, podemos até ter fracassado nessas experiências, mas por ter sentido o sabor, por ter vivido, isso é que vai promover ao longo do tempo o nosso amadurecimento. E principalmente se tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aprendermos a lição oferecida pela vida. Quer um sinal que nós não estamos aprendendo a lição? É quando a mesma situação se repete. O sujeito muda de cidade, muda de mulher, de marido, muda de emprego, e todas aquelas coisas desastrosas que aconteceram nas situações anteriores voltam a acontecer. É sinal de que a lição não foi bem aprendida. Então é preciso entendermos. Alguém diz, é um ditado até infantil, tolo, é errando que se aprende? De jeito nenhum. Porque se fosse assim, nós erraríamos uma vez só em cada coisa. Não é? Não é errando que se aprende. Não é? Com a sucessão de erros, você vai prestando atenção naquilo, amadurecendo, crescendo. Então você pode ter vantagem nos seus erros se você tiver cabeça, visão para aprender com eles. Deixaram de ser erros. Agora, se a coisa está repetitiva, pode saber que a lição não foi aprendida. É como uma escola comum, escola de antigamente, que hoje acho que não deve nem existir mais isso, não é? Mas quando o aluno não ia bem, não passava nas provas, nos exames, ele era reprovado e obrigado a fazer o mesmo ano escolar. Ele era um repetente. A vida é a mesma coisa. André Luiz diz que a vida é como uma escola, a vida terrena, onde a maioria de nós desencarna como repetentes de ano. Viemos cheios de planos, projetos, realizações, não fizemos metade daquilo, ou às vezes nada daquilo. Não é? Então ele vai dizer, desencarnamos como repetentes e somos obrigados a reencarnar como completistas. Vamos completar aquilo que deixamos de fazer. Porque aquilo que deixamos de fazer era o que era melhor para nós. Ok, gente? Meditemos, pois, sobre as oportunidades da vida, aquelas que nós perdemos, a fim de buscarmos o melhor aproveitamento das experiências reencarnatórias. Muito obrigado pela atenção. Fiquemos todos com Deus, na paz de Jesus. Muito obrigado.